As primeiras vacinas contra a Covid-19 começam a ser produzidas e surge uma grande questão. Quem serão as primeiras pessoas a receberem as doses da vacina? Um projeto de lei do Senado propõe critérios para a definição dos grupos prioritários que seriam imunizados numa primeira dose da vacinação. Sobre isso, nós vamos falar com Fernando Hellmann. Ele é naturólogo e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Bom, a primeira questão é a seguinte. Sobre esse projeto de lei do Senado, o projeto de lei 4023 de 2020, ele propõe critérios para a definição de grupos prioritários, que seriam os grupos mais vulneráveis, segundo o texto do projeto de lei, parâmetros científicos. Eu te pergunto, como a legislação e a ciência podem trabalhar juntos para que a vacinação comece e seja feita da melhor forma possível para a sociedade? A primeira questão é que a gente realmente deve basear as escolhas com critérios científicos e éticos para determinar quem vai receber essas vacinas nos primeiros lotes, uma vez que a gente não vai ter nos primeiros lotes vacinas para toda a população. Agora, a gente tem que relembrar que nós vivemos num país em que a gente tem um sistema único de saúde que está na nossa Constituição, que é dever do Estado garantir a saúde da sua população. Particularmente, eu vejo como um pouco redundante fazer um projeto de lei nesse sentido, uma vez que já está na Constituição a garantia da saúde e o dever do Estado em vacinar a sua população. Por um outro lado, vendo que também há essa coordenação nacional, inclusive, do enfrentamento da pandemia está prejudicada, a gente sente essa falta, tanto um projeto de lei pode vir a auxiliar para que faça cumprir a Constituição propriamente dita, estabelecendo os critérios claros, transparentes e razoáveis na escolha dessa priorização. No caso, a discussão realmente está acontecendo assim, em vários países do mundo, nos Estados Unidos também se discute quais seriam os critérios, há vários aspectos aí que estão sendo observados. Na sua opinião, já é possível definir, pelo menos em linhas gerais, quais seriam os primeiros grupos, já que, de fato, os primeiros lotes da vacina não vão cobrir toda a população? Sim, de fato, a gente já pode definir alguns grupos prioritários, mas não todos, porque a gente ainda precisa de dados das pesquisas sobre essas vacinas que, na sua maioria, ainda não concluiu, aliás, nenhuma concluiu as últimas etapas de pesquisa, né? Então, podemos definir, por exemplo, por algumas questões óbvias, como, por exemplo, primeiro, quem deve ganhar são os participantes da pesquisa. As pessoas que foram voluntárias nas pesquisas, que porventura tomaram o placebo, que é uma vacina que não funciona, para comparar se essa vacina foi eficaz ou não, esse é o primeiro grupo que deve receber. E assim que essas vacinas foram produzidas em maior escala, né, a gente deve, claro, imunizar os profissionais de saúde que estão na ativa, que estão na linha de frente, lidando com a pandemia do Covid. Depois disso, entraria os grupos prioritários, digamos assim, aqueles que são mais afetados nessa distribuição desigual na população brasileira. E a gente sabe que o fardo não é igual na população. Por exemplo, a gente sabe que morre muito mais as pessoas idosas, se comparado os jovens e as crianças, que é atingido de uma forma muito pior as pessoas que têm comorbidades do que as pessoas que ditas saudáveis, né, que não têm uma doença de fundo, por exemplo, mas ainda assim é uma decisão precipitada se a gente já fechar isso, porque vai depender do tipo da vacina que for aprovada. Por exemplo, gestantes e puérperas, elas poderiam entrar, como elas entram no calendário vacinal da influenza, como um grupo prioritário. Mas, recentemente, estudos de um grupo de Israel, por exemplo, revisaram todas as vacinas
aprovadas e comercializadas nos últimos 20, 30 anos e observaram as mudanças que tiveram, por exemplo, na sua bula. E algumas dessas vacinas, por serem vírus enfraquecido, por exemplo, que é as vacinas de primeira geração, elas foram retiradas da indicação para gestantes e puérperas. Então, vamos supor que essa primeira vacina que venha a ser lançada, dessas candidatas que a gente tem, é uma vacina de vírus atenuado. Então, possivelmente, gestantes e puérperas não vão entrar nesse primeiro grupo de risco, né? A gente também tem que ter os resultados, porque muito desses testes estão sendo feitos com população adulta e geralmente saudável, justamente como uma forma ética para garantir a adequação internacional às normas, né? Por um outro lado, por exemplo, se a gente não tem pesquisas com a população idosa e com a população com comorbidade, com outras doenças, a gente não sabe até que ponto que essa vacina vai causar realmente aquilo que se espera, que é a imunidade. Então, existem fatores, por exemplo, qual o tipo da vacina, como que essa vacina vai ser distribuída, se ela vai ser congelada ou só refrigerada. Existem alguns fatores determinantes para a gente poder depois priorizar ou não. São muitos detalhes aí. Essa questão, tem duas questões que você estava comentando. Primeiro, essa questão, por exemplo, dos grupos que estão recebendo as vacinas de teste durante a fase agora de pesquisa. Existe a possibilidade, por exemplo, de diferenças, além dessas que você citou, por exemplo, a questão de idade, a questão do estado de saúde das pessoas que estão recebendo as doses de teste, né, para a fabricação das vacinas definitivas, vamos dizer assim. Existe risco, por exemplo, de diferenças de idade, diferença de gênero, diferenças até étnicas terem influência na eficácia da vacina? Quando a gente faz uma pesquisa, principalmente de fase 3, digamos assim, que é para ver a eficácia provável dessa vacina, a gente vai pegar um grupo maior da população e diversificar essa população, né? Então, a vacina agora que está sendo testada no Brasil, por exemplo, de Oxford, né? Eles já estão agora incluindo pessoas com mais de 60 anos de idade, justamente para saber se ela também é eficaz e segura nesta população, né? Existem algumas questões étnicas também, por exemplo, que podem influenciar nesse sentido. Por isso que a gente vai tentar fazer o máximo de uma população mais diversificada para justamente ver essa segurança e eficácia. Agora, quando a gente fala da distribuição da vacina, assim que uma vacina candidata for aprovada e ser disponibilizada a partir, né, do seu registro na Anvisa aqui no Brasil, a gente também tem que considerar nessa priorização as comunidades, e as comunidades, por exemplo, étnicas, e até mesmo as questões relacionadas às condições sociais da população, para que a gente restabeleça uma igualdade de oportunidade em sobreviver à Covid-19. E a gente sabe, através das pesquisas, por exemplo, da PNAD, né, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do IBGE sobre Covid-19, que a população mais pobre e a população negra e indígena, principalmente, tem um fardo muito maior se comparado às demais populações, principalmente a população branca, por N fatores, né, pelas suas condições de moradia, pela sua renda e emprego que pode estar associado. E isso sim deve ser também levado em conta nessa priorização, não só a idade e não só a questão, por exemplo, de comorbidades, mas essas questões étnicas também são importantes serem discutidas aqui no Brasil. Porque quando a gente pensa numa vacina, a gente está pensando a vacina como um bem público que garante o direito à saúde e que garante um princípio fundamental dos direitos humanos, que é o direito à vida. E a gente sabe que essas populações sofrem esse peso de uma carga diferente e, portanto, devem ser tratadas desigualmente, na medida que as suas desigualdades não garantem essa igualdade de oportunidade em sobreviver, né?
mas, como havia dito, é importante a gente saber os resultados dessa pesquisa antes de priorizar e botar em um projeto de lei, por exemplo, que depois pode não ser a realidade na prática. No caso desse projeto de lei, o 4.023, que a gente está aqui falando sobre ele, sempre é importante lembrar as pessoas que estão assistindo a entrevista que é um projeto de lei, não é uma lei ainda. Quer dizer, esse projeto de lei está em tramitação, foi apresentado no Senado, inclusive permite a participação de cidadãs e cidadãos acessando aí o site da TV Senado para poder, de alguma forma, contribuir com esse debate. Agora, essa questão ética, esse assunto, por exemplo, da questão das etnias que estão sendo mais afetadas, né? Há uma discussão também nos Estados Unidos, lá negros e latinos são o grupo, né, formam o grupo que está sendo mais atingido, segundo estudos, inclusive publicados pelo New York Times, 3 vezes mais acometimento pela doença e 2 vezes mais mortes. Aqui no Brasil, esse número, o aumento, né, o número maior de letalidade, acontece de fato nas comunidades carentes, né, nas nossas favelas, onde as condições, inclusive de moradia, favorecem a disseminação do vírus. Seria, então, uma forma de quebrar a cadeia de transmissão, começar, depois daqueles primeiros grupos, como os profissionais de saúde, começar a distribuição das vacinas pelas comunidades carentes? É uma possibilidade, sim, de fato, e como um objetivo do Estado, o Estado deve proteger a população mais vulnerável, deve garantir a igualdade de oportunidade de sobreviver. E, de fato, historicamente, a população mais carente, mais pobre, é aquela que carece de maior atenção à saúde propriamente dita, é aquela que tem condições financeiras e de habitação mais precárias e que não permite fazer o isolamento, por exemplo, se alguém tem um caso, né, e se colocar em quarentena as pessoas que tiveram contato com esse caso. Então, de fato, essa população deveria sim ter prioridade nessas vacinas, né? Agora, uma possibilidade de pensar, por exemplo, essa priorização, talvez fosse criar um tipo de um índice, né? E que pudesse avaliar, por exemplo, condições de educação, condições socioeconômicas, étnicas, comorbidade, idade, para determinar a possibilidade de quem poderia receber essas vacinas do primeiro lote de se imunizar, né? Claro que tem outras questões que vão variar e esse projeto de lei que está em tramitação é interessante no sentido de que ele prioriza, por exemplo, onde está circulando maior os vírus, ele estabelece critérios epidemiológicos para que possa o governo federal repassar o dinheiro, por exemplo, para os estados e municípios comprarem essas vacinas, vendo onde está o vírus em maior circulação, né? E isso é fundamental para que seja feito, né? Mas possivelmente poderia ser discutido um tipo de um índice, né, que poderia classificar de acordo com as comorbidades prévias. Mas, mais uma vez, a gente não sabe, por exemplo, se essa vacina ela vai ser segura para quem tem doença autoimune, por exemplo, né? Então, a gente tem uma população, por exemplo, se a gente pensar nas pessoas que têm comorbidade, que já têm diabetes, hipertensão ou qualquer outra doença. Cardiopatias, coisas do tipo. Isso. A gente poderia pensar que aquela pessoa que tem um câncer, por exemplo, deveria receber antes de quem tem diabetes, por exemplo. Mas, talvez, o próprio sistema imunológico de uma pessoa com uma doença autoimune, por exemplo, poderia não ser o mais indicado a depender do tipo da vacina e dos resultados da pesquisa, né? Então, existem pontos que ainda estão abertos. Agora, é fato que o Brasil já poderia ter um grupo discutindo essa questão, né? Um grupo que fosse pautado por alguns princípios de transparência, de representatividade social. O projeto, de certa forma, ele traz essa questão, né, de trazer critérios científicos, técnicos e de ouvir também a população, por exemplo, para a gente priorizar, né? De modo com que a gente tivesse transparência nessa tomada de decisão para fortalecer
né, essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, essa confiança da população em ser vacinado, em ter a própria vacina, né? O Brasil ele já tem experiências, né, o Sistema Único de Saúde já tem experiências com outras campanhas de vacinação, como a campanha da influenza, por exemplo, né, que é realizada anualmente. É possível usar a mesma estratégia que o país usa, no caso, por exemplo, da vacinação para imunizar contra a influenza, para a Covid-19? Não, não é possível porque doenças diferentes requerem tratamentos diferentes e elas atingem a população de forma diferente. Se a gente pensar, por exemplo, assim, o critério que a gente vai utilizar é um critério epidemiológico, é um critério de atingir a maior população, se é esse o critério que a gente está falando, sim, né? Mas seguir o mesmo grupo, por exemplo, de vacinação da influenza, não é prudente, uma vez que não são os mesmos grupos afetados. Por exemplo, na vacina da influenza, entre os grupos prioritários estão as crianças, as puérperas e gestantes e os professores. Na minha análise, por exemplo, por enquanto que há o ensino remoto, os professores poderiam receber uma vacina num segundo momento, né, uma vez que quem mais morre na população é, de fato, a população idosa, né? Poderiam receber num segundo ou terceiro lote, enfim. As crianças, a preocupação da vacinação contra a Covid-19 para as crianças não é prioridade, né? A gente tem outros vírus que estão em circulação ativa, como é o próprio sarampo em alguns estados, que há uma preocupação muito maior, porque a gente não tem no Brasil, por exemplo, tanto um problema da campanha anti-vacinação, mas a gente tem um problema de percepção de risco em que as pessoas são vacinadas ou levam seus filhos a vacinar quando vê o risco. Agora, o risco está em volta da Covid-19, mas a gente esquece, por exemplo, que as crianças têm outro calendário vacinal que precisa ser cumprido e os pais devem levar. Então, crianças para a Covid-19 ficariam para